Pessoal, hoje a gente vai falar no nosso vídeo a respeito de junção de tabelas. Qual o objetivo de junção de tabelas ou de juntar tabelas? É você pegar, através de uma consulta, dados que estão espalhados em tabelas distintas que se relacionam. Por exemplo, nesse modelo de dados que a gente viu aí agora, a gente tem, por exemplo, a gente tem a tabela especialidade, que tem a descrição da especialidade, e tem a tabela médico, que tem os dados do médico. Se você perceber bem, existe um atributo que relaciona essas duas tabelas, que é o ID especialidades. Por exemplo, um médico que é cardiologista, a especialidade dele, descrita como cardiologia, está na tabela especialidades. Ela não está na tabela médico. Isso acontece porque, quando se modela um banco de dados, se busca, na medida do possível, você ter um conjunto mínimo de informações que dê conta da realidade modelada. Além disso, se você permitisse ao usuário, para todo médico que ele cadastrasse, ele digitar cardiologia, é possível que erros de digitação fizessem com que várias formas de digitar cardiologia, eu sei que é pouco provável, ocorresse, né? Se fosse pneumologia, por exemplo, um médico que é pneumologista, o cara que cuida de pulmões, essa daí provavelmente seria uma especialidade com muitos erros de digitação. Pois bem, então se criou uma forma, vamos dizer, sofisticada de realizar junção de tabelas. São os famosos joins. Então, no MySQL existem três tipos básicos de junção de tabelas. Uma que equivale à interseção de conjuntos, que é o inner join, e duas que são opostas, mas têm o mesmo objetivo, que é o right join, que right vem da palavra direita em português, e left join, que vem da palavra esquerda no inglês. Ou seja, você prioriza uma tabela que está mais à direita ou à esquerda. Uma coisa importante, né? Para juntar as tabelas, seja por qualquer um que seja dos métodos acima, a gente tem passos muito bem definidos, né, para juntar tabelas. Então, apenas relembrando, eu preciso saber quais são os atributos que eu quero exibir lá no select. Então, vamos imaginar, de médicos e especialidades, eu quero a descrição da especialidade, eu quero o nome do médico, o CRM do médico e o ID da especialidade do médico. Então, aí eu já percebi que eu tenho atributos que estão na tabela especialidades e na tabela médicos. Então, eu preciso identificar os atributos e as tabelas nas quais esses atributos se encontram e são fundamentais para a junção da tabela. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu preciso juntar as tabelas através das chaves que as relacionam. Por exemplo, a chave que relaciona a tabela especialidades a médico é o ID especialidades. Observe que ID especialidades na tabela 1, que eu vou chamar especialidades, ela é a chave primária. E na tabela 2, que é a tabela médico, ela é uma chave estrangeira. Então, existe um critério para fazer isso de junção, né? Então, existem cláusulas específicas lá no join para que isso se realize. O terceiro passo, ele é opcional. Vocês já viram isso no select básico, que é aplicar filtros, que é a cláusula where. Ok? A gente pode aplicar cláusula where para fazer alguns filtros. Bom, o quarto passo é que, se você tiver agrupamentos, você usa a cláusula group by.
beleza? Então a gente pode usar agrupamentos. E ordenações por último, sempre ordenações por último aqui, caso se precise fazer uma ordenação. Uma coisa importante é que no MySQL antigo ou no MariaDB, você podia fazer até 16 junções de tabelas. Eu não sei como está isso na documentação agora, e isso também depende de cada modelo. Vai ter modelos que vão pedir que a gente junte poucas tabelas. E vai ter modelos que vão exigir que a gente junte mais tabelas. Uma pergunta muito comum dos estudantes é que se eu preciso passar por muitas tabelas, mesmo que eu só queira exibir dados de 2 tabelas. Existem situações que, quando a entidade é fraca e serve apenas de ponte ou passagem entre 2 tabelas, eu junto mais de 2 tabelas, embora exiba dados de apenas poucas dessas tabelas, certo? Então, a partir de agora, a gente vai construir o primeiro exemplo que demonstra o resultado concreto de uma junção de tabelas pegando os médicos e todas suas especialidades médicas. Vai ser o primeiro cenário a ser estudado. E uma coisa importante a saber aqui. Todo médico cadastrado nesse banco, ele tem uma especialidade médica. É uma regra muito clara do modelo. Então eu vou dar esse exemplo e vou continuar com outros exemplos parecidos. Então, pessoal, como eu tinha explicado anteriormente, o primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui é mostrar todos os médicos e suas especialidades. Lembrando, o passo 1 é selecionar as tabelas e atributos que nós queremos exibir. Aí vocês pensariam, vou pegar aqui, ó, select, nome, que é o nome do médico, CRM, salário e descrição. From médicos. Bom, o passo 1 fala que a gente precisa especificar tabelas e atributos. E agora, como temos junção de tabelas, a gente precisa botar antes do atributo de que tabela ele veio. Então, eu vou botar aqui, ó, médicos. E aqui, como eu estou com o rei de SQL, ele tem uma coisinha legal, né? Que quando você digita primeiro o nome da tabela, ó, médicos, ele sugere o atributo que você quer exibir, aqui o CRM. Eu vou botar aqui médicos e de especialidades. Vou botar agora aqui, ó, especialidades. Vou botar aí de especialidades e descrição, especialidades, né? Especialidades, ponto, descrição. O que é que a gente tem aqui? A gente especificou aqui tabelas e atributos colocando prefixos, tá? Bom, eu já disse que eu estou vindo da tabela médicos, porque eu quero exibir os médicos, ou seja, eu estou dando uma prioridade a médicos. Professor, como eu faço a interseção de conjuntos com a tabela especialidades através do join? Então, eu venho aqui, ó, inner join, que vai ser uma interseção de conjuntos. Ou seja, eu estou dizendo que eu quero pegar todos os médicos que têm especialidade e nesse modelo, como eu estou partindo ou priorizando a tabela médicos, eu tenho especialidades. Bom, vamos lá agora. Inner join especialidades. Bom, eu fiz a junção através do inner join, mas eu preciso ter um critério de junção. O critério, na maioria dos casos, se o modelo é bem realizado, é chave primária com chave estrangeira. Então vamos lá. Como eu priorizei ali médicos, eu vou fazer aqui, ó, on, que é uma conjunção aqui, né?
ou preposição, acho que é preposição, né? Uma preposição eu vou colocar aqui, ó, médicos, ponto. A chave que relaciona é ID especialidades, que é uma chave estrangeira na tabela médico. Especialidades, ponto, ID especialidades. Observe que especialidades para a tabela ID especialidades para a tabela especialidades é uma chave primária e aqui uma chave estrangeira. É só conferir no modelo que você vai ver que se relaciona. Eu vou executar aqui. E ele está dizendo que há um erro aqui, em algum lugar que eu comi alguma vírgula. Aqui, ó. É bom que esses erros aconteçam, né? Para vocês verem que a gente falha também, ó. Faltou essa vírgula aqui. Pronto. Aí, observe agora. Eu tenho o João Souza, que é um médico, o CRM dele. Eu dupliquei esse CRM, né? Deixa eu tirar aqui. Vou rodar de novo aqui. Pronto. João Souza, o CRM, o ID especialidade que veio da tabela médicos e o ID especialidades que veio da tabela especialidades. E a descrição, ou seja, eu sei que João Souza ele é dermatologista, eu sei que Nanda Ghosh é a descrição da especialidade é endoscopia e por aí vai. Pronto. Resolvemos aqui nossa consulta. A gente pode aplicar filtros, que é a cláusula where. A gente pode fazer ordenações e a gente pode fazer agrupamentos, ordenações e agrupamentos. Beleza. Professor, eu queria fazer o seguinte agora. Eu queria continuar nesse exemplo e queria que a gente pudesse mostrar a idade do médico para eu brincar um pouquinho a respeito disso. Então, eu vou chegar aqui, ó, médicos, ponto idade. E eu queria agora mostrar os médicos que têm menos de 60 anos. Então, eu venho aqui, ó, o L, médicos menor que 60 anos. Observe que eu pedi previsibilidade, tá, gente? Vai aparecer uma coluna aqui. E já vou pedir aqui para ocultar essa coluna ID especialidades que veio da tabela ID especialidades. Como é interseção de conjuntos, não, eu vou manter aqui. Lá na frente eu vou mostrar uma pequena diferença disso. Vamos em frente. Coluna desconhecida médicos. Pronto. Vamos ver aqui onde é que está isso aqui. Bom, o erro aqui foi o seguinte. Médicos é uma tabela. Eu preciso dizer que atributo é. Médicos, idade. Então, observe um erro comum de um programador distraído, né? Eu coloquei aqui numa cláusula de filtro o nome da tabela e não o nome do atributo. Então, vamos lá agora. Eu tenho tabela, ponto, nome do atributo. Médicos com idades menos de 60 anos, ó. Professor, eu queria que tivesse ordenado por nome do médico. Então, eu posso aqui no finalzinho, ó, order by médicos, ponto, nome. Pronto, agora eu tenho por nomes. Ok? Eu tenho agora aqui, ó, o nome dos médicos, seu CRM, sua idade, sua especialidade e a descrição. Bom, alguém poderia perguntar o seguinte: professor, você ensinou lá em alguns vídeos atrás como eu totalizar médicos ou contar médicos ou saber quantos médicos eram de um determinado sexo, etc. É possível aqui eu saber quantos médicos são de cada especialidade sem eu precisar contar um por um aqui? É possível sim. Bom, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar de exibição aquilo que eu não preciso. Ou seja, eu quero somente aqui mostrar a especialidade e o total de médicos, ok?
Então vamos lá. Lembrem que a cláusula count de contagem pode ser por qualquer atributo. Eu vou botar aqui count, médico.nome, as total. Vou apagar isso aqui tudo, ó. E só quero exibir a descrição da especialidade, tá? Meu mantive é o mesmo join, tudo bonitinho. Então vamos lá. Selecione o médico, as total, especialidade, descrição, tal. O critério de junção mesmo, não quero um filtro. E agora, ao invés de ordenar pelo nome do médico, eu quero que ordene pelo especialidades, ponto, descrição. Vamos lá, deixa eu só fazer um comentário aqui. O ideal aqui é que fosse pelo ID especialidades. Por quê? Porque a chave primária da tabela é especialidades e é muito mais garantido evitar problemas de consistência, de inconsistência. Se você garantiu no seu modelo que não há repetição na digitação de uma especialidade, você pode usar descrição, beleza? Eu vou botar aqui pela chave primária, considerando que meu modelo eu vou estar sempre coeso, correto, consistente. Rodei aqui. Opa, peraí, professor, você está me dizendo que tem 14 médicos de dermatologia? Você me fez uma consulta agora aqui, eu vi que tinha outras especialidades. Pois bem, quando a gente trabalhou lá no vídeo de Count, Sum, Max, etc., a gente percebeu que tinha uns agrupamentos. Então, antes do order by, eu preciso fazer um agrupamento. Ó, group by especialidades, ponto, ID especialidades. Na realidade, o agrupamento vai ser por isso. A ordenação eu vou colocar aqui, ó. Pode ser por ID especialidade, mas eu vou botar por descrição, tá? Porque descrição, que é o nome, né, da descrição da especialidade médica. Vamos ver o efeito disso agora? Pronto. Nós temos agora uma consulta que nos diz que temos 2 médicos de cardiologia, um clínico, dermatologista, 3 de endoscopia, etc. Professor, existe a possibilidade de nesse banco ter alguma especialidade médica que eu não tenho nenhum médico cadastrado? Existe. E aí o que acontece? Quando você usa o inner join, você acaba não omitindo, porque não há interseção de conjuntos entre uma tabela da junção e outra tabela da junção, beleza? A gente vai explicar isso no próximo vídeo. Eu só quero fazer um comentário básico aqui, é o seguinte. Se eu quisesse, tipo, fazer um ranking de especialidades que tem mais médicos para menos médicos. Então, minha ordenação seria, ó, por essa alias que eu criei ali, total, eu vou botar aqui desk. A diferença agora vai ser que minha ordenação é de quem tem a especialidade médica que tem mais médicos, da maior para menor. Ah, professor, você falou que eu podia limitar a quantidade de resultados. Se eu quisesse, por exemplo, saber aqui, ó, quais são, eu quero as 5 especialidades médicas com mais médicos. Limite 5. Pronto, a gente teria isso aqui. Ah, professor, pneumologia, ela está em empate com um monte lá. Esse é um problema do limite, né? O limite, ele, se tiver empate, ele acaba pegando o primeiro registro lá do resultado da consulta. Então, a gente viu agora aqui como juntar tabelas por um critério, como associar chaves primárias e chaves estrangeiras do relacionamento, fazer um filtro com a cláusula where, fazer agrupamento e ordenação. Então, a gente dá uma pausa nesse vídeo aqui e vamos discutir mais exemplos na parte 2 desse vídeo. Vamos lá, parte 2 aqui de junções no MySQL e no MariaDB. A gente trabalhou junções com inner join e agora a gente vai trabalhar com left join e right join. Bom, são consultas equivalentes apenas no sentido do objetivo que elas nos trazem, e a gente vai mostrar uma figura que representa essas dois tipos de junção comparado com o inner join.
O Leftjoy ele procura dar prioridade a uma das tabelas. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. O problema é o seguinte: mostrar as doenças que tem consulta. Ok? Ou mostrar as doenças que não tem consulta. Reformulando. Eu quero exibir todas as doenças cadastradas e aquelas que tiverem consulta, mostrar dia e hora da consulta. Beleza? Professor, eu vi isso parecido lá com subconsultas, mas lá eu só conseguia mostrar a descrição da doença. Isso. Esse é um problema que as junções, né, como inner, left, right join, vão ajudar a resolver. Então vamos aqui no passo 1. Select. Aqui, ó. Vou botar aqui doenças, ponto, ID doenças, doenças, ponto, descrição, vírgula, consultas, ponto, dia. E consultas, ponto, ID doenças. From. Aí a tabela que eu quero priorizar, eu busco priorizar a tabela que é uma entidade forte, a tabela que não tem chave estrangeira, que nesse caso aqui é doenças. Então eu coloco aqui from doenças. E agora a palavra mágica, ó, left join, ou seja, eu vou priorizar a tabela da esquerda, vocês vão entender o que é esquerda e direita daqui a pouquinho. Consultas. E vamos lá, como eu disse que eu quero priorizar a tabela da esquerda, eu vou colocar aqui, ó, doenças, ponto, ID doenças é igual a consultas, ponto, ID doenças. Observe que é essa igualdade aqui que define o que é esquerda do que é direita. Vamos rodar aqui? Pronto. Observe que esse D doenças aqui e esse D descrição, que são esses dois primeiros, são da tabela doenças. ID e D doenças são da tabela consultas. Olha o que é que acontece aqui embaixo, ó. Chegou um momento aqui que a gente percebeu que algumas doenças cadastradas não têm correspondência na tabela consultas. Ou seja, existem doenças cadastradas que não têm consultas. E aí o banco retorna o valor nulo, certo? Espera aí, Jorge. Então você está me dizendo que o left, da forma como eu usei, priorizando uma tabela ou entidade forte, ele traz muito mais registros do que o inner? É verdade. Se você parar para contar aqui, ó, esse resultado trouxe 123 registros. E se eu voltasse aqui para um inner, ou seja, exibir somente doenças que têm consultas, vamos ver quantos resultados ele daria? 118. 123 menos 118 significa que eu tenho 5 doenças que não têm consultas. Vou rodar agora aqui de novo. Voltou a ser o 123. Ah, Jorge, professor, me diga uma coisa aqui. Se eu quisesse, através dessa junção, saber quais são as doenças que não têm consulta, qual o critério que eu usaria? Bem simples, ó. Where consultas, ponto, ID doenças. Eu quero testar se existe isso aqui, ó. Se existe doenças na tabela consulta cujo valor é is null. Exatamente esse valor aqui null. Esse resultado tem que dar 5. Então, todas essas doenças aqui não tem consultas. Observe, né, que aqui, por ser um exemplo didático, foi cadastrado 2 vezes aqui, ou mais vezes, a doença depressão. Isso aqui é um erro de consistência de dados, tá? Mas foi um banco usado e trabalhado em sala de aula, acabou acontecendo isso. Bom, peraí, professor.
Então, eu usando o left join, eu consegui identificar quais eram as doenças que não tinham consultas. Se eu não soubesse que existe o inner join, eu poderia fazer isso aqui, is not null. Por mais assim estranho que seja, olha o que acontece. Deu exatamente o mesmo resultado do inner join. Certo? Então aprendam que o left join, ele, quando você prioriza a tabela ou entidade forte, a gente já discutiu esse conceito, ele tem um conjunto maior ou igual à tabela relacionada lá no inner join. Tá, professor. Beleza, entendi o que é o left join. O que é o right join aí? É priorizar a tabela da direita, ou seja, pegar esta tabela, essa junção aqui, e vou tirar isso aqui, tá, gente? Vou tirar esse filtro aqui só para trabalhar o right join. Se eu coloco o right join aqui, ó, eu estou priorizando agora a tabela consulta. Aí vamos para a primeira pergunta. Existe alguma consulta neste banco, se ele estiver correto, íntegro e sem erro, que não está associado a alguma doença? A resposta é: não existe consulta sem doença, porque ID doenças é uma chave estrangeira obrigatória. Adivinha o que vai acontecer quando eu rodar isso aqui? Pronto. Eu priorizei aqui a tabela consultas, então observe que vão existir valores para todos os IDs doenças aqui de consulta e dias. E onde não tiver doença, ele vai preencher com nulo, tá vendo aqui? Esse exemplo com zero, não existe nenhuma doença com ID zero. Foi um erro provocado no banco por mim para que se mostrasse a existência de um ID doença, que aqui é inválido, na tabela consultas, que retornasse nulo na tabela doenças, né? Lembrando, esse ID doenças vem da tabela que está à direita, que é consultas. Doenças ID 0 nesse dia aqui, não existe nenhuma correspondência na tabela doenças, tá? Esse erro aqui foi provocado. Se esse erro aqui não tivesse sido provocado, e foi proposital isso que eu fiz, o right join, nesse caso, seria equivalente ao inner join. Por que, professor? Porque não existe nenhuma consulta sem doença correlata. Ok? Então, só lembrando essa situação. Professor, eu queria saber o seguinte, ó. Você mostrou todos os exemplos aí, apenas conjunção de duas tabelas. Se eu perguntasse, bem simples para o senhor, eu queria saber quem foi o médico que atendeu um paciente especificamente. Então, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, ó. Select pacientes.nome, médicos.nome, consultas.dia, consultas.hora. From. Aí vamos lá, eu quero exibir o nome do paciente, o nome do médico, o dia da consulta e a hora da consulta. Eu vou escolher uma tabela aqui para fazer a junção. Vou escolher pacientes, tá? Pacientes. Vou dar um inner join. Professor, por que você usou inner join aqui? Porque não tem consulta sem paciente e médico. Então já sei que é uma interseção de conjuntos. Inner join. Ah, professor, eu junto direto com médicos? Existe algum atributo da tabela pacientes, que seja alguma chave primária ou estrangeira, que exista na tabela médicos? Você vai olhar o modelo e você vai dizer que não. Então você precisa fazer um join por uma tabela de passagem, que é a tabela consultas. Então, inner join consultas,
pacientes, ponto, ID paciente. Vou botar na linha de baixo para ficar mais claro isso. É igual a consultas, ponto, ID paciente. Professor, beleza, você juntou paciente e juntou com consulta. Você ainda não chegou na tabela médico, você chegou no meio do caminho. É verdade. Se eu rodasse isso aqui agora, daria erro, né? Ele está dizendo, ó, coluna desconhecida médicos.nome, porque eu não juntei ainda com a tabela médico. Então agora eu vou aqui e vou dar um inner join médicos. Vamos lá, qual o critério de junção da tabela consultas com a tabela médicos? Eu vou fazer aqui, ó, consultas, ponto, ID médicos, aqui é uma chave estrangeira, é igual a médicos, ponto, ID médicos, aqui é uma chave primária. Vou rodar aqui, pronto. Nossa consulta deu certinho. O nome do paciente, o nome do médico, o dia e a hora. Ah, professor, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nome e nome, ficou bem feio isso aqui. Dá para você criar um alias aí pra gente? Vamos botar aqui, ó. As nome paciente, as nome médico. Eu vou colocar isso aqui na linha de baixo. Vou só dar uma organizadinha aqui, pronto. E vou colocar numa linha só os inner joins e os critérios, tá? Pronto. Ó o efeito disso agora. Agora eu já sei. Lembrando que não muda lá dentro da tabela. Internamente é só para exibição. O nome do paciente e o nome do médico. E observe que foi uma junção que passou por... Juntou duas tabelas. Juntou 3 tabelas, mas juntou 2 vezes. Beleza? Nesse caso aqui, inclusive, eu mostro dados das 3 tabelas. Eu mostro dados da tabela médico, que é o nome do médico, da tabela paciente, que é o nome do paciente, e dia e hora de consulta. Professor, se eu quisesse não exibir dia e hora de consulta, eu viria aqui, ó, e tiraria esses 2 atributos. Não mudou as junções. Eu precisei, mesmo exibindo somente nome do médico e nome do paciente, passar pela tabela consulta. Ok? Então, ficar atento a isso, né? Vai ter algumas junções que você vai precisar de tabelas de passagem. Deixa eu voltar. Ctrl Z aqui, pronto. A consulta que a gente tinha de hora, né? E aqui eu poderia aplicar alguns filtros. Vou aplicar 2 filtros aqui. Primeiro, eu gostaria de saber o seguinte: quais foram esses atendimentos aí ou consultas que foram no turno da tarde? Eu posso vir aqui, o ERI, consultas, ponto, hora. Vou dizer que o turno da tarde de atendimento começa aqui meio-dia, tá? Que o povo não almoça na clínica. Deu meio-dia, já é tarde. Lembrando que hora é um tipo não numérico, né? Embora apareça numérico aqui, né? E então eu tenho que colocar aspas simples aqui, tá? Pronto. Vou só clicar aqui para vocês verem, ó, que os atendimentos começam a partir de 12h30. Professor, bonito, né? O senhor deu um order by aqui usando a ferramenta. O senhor sabe usar order by? Aprendi um pouquinho, né? Então, order by consultas.hora. Pronto. Vai ser a mesma coisa desse clique que eu dei aqui, você vai ver que vai dar igualzinho, tá? Pronto, então eu fiz uma ordenação. Professor, eu podia fazer agrupamentos, eu podia fazer soma, contagem, poderia fazer várias coisas. Mas aqui é o básico que a gente vai trabalhar. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com consultas avançadas que mistura order by, group by, sum, count, max, min, distinct, etc. A gente vai encerrar aqui esse vídeo, porque a gente acabou mostrando aqui o inner join, o left join, o right join.
Então se inscrevam aí no canal, fica atento aos próximos vídeos que a gente vai trabalhar mais esses conceitos aqui. E coloca nos comentários as dúvidas que surgirem para que a gente possa produzir vídeos até pela demanda que vocês têm, ok? Então a gente encerra por aqui e um abraço.